Saudações tradicionais ancestrais, sou a Lorixá Adriana de Omolu. Estou aqui em mais um encontro para tratarmos sobre o PL 1279, conhecido carinhosamente como PL Macota Valdina. PL que foi protocolizado no dia 22 de março de 2022 e que ainda se encontra em análise, em tramitação, principalmente porque nós temos uma bancada que não tem interesses, à exceção do pastor Henrique Vieira, né, que é a bancada evangélica, de aprovação para garantir uma política de reparação ao holocausto da escravidão para os povos tradicionais de matriz africana. Então, o PL Macota Valdina, PL 1279, ele visa instituir o marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil. Ele foi apresentado no Congresso pela deputada federal Érica Cocai, que é do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Distrito Federal. E nós temos um total de 27 parlamentares que assinam como coautores. Ele busca proteger a cultura dos povos tradicionais de matriz africana e complementar legislações como o Estatuto da Igualdade Racial e das cidades. Além disso, ele trata de direitos individuais e coletivos da comunidade negra e combate também o racismo e intolerância. Falando dessa forma, parece que é uma coisa muito básica, mas nós estamos falando de um PL que tem 34 artigos que versam sobre diversas situações. Na verdade, tudo aquilo que para nós é muito caro, porque diz respeito à nossa vida e ao nosso direito a uma vida digna. Uma das questões que trata o PL Macota Valdina é um Fundo Nacional de Reparação. Então, a criação do Fundo Nacional de Reparação do crime contra a humanidade, que foi o Holocausto da Escravidão, né? E ele é destinado a custear ações governamentais para o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Ele também trata de uma política pública, né, na adoção de políticas de ação afirmativa em áreas como habitação, segurança e soberania alimentar, garantindo dessa forma a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais de matriz africana. Trata de terra, território, territorialidade. Isso, né, nesse sentido, trata da inviolabilidade dos territórios tradicionais de matriz africana, também chamados de unidades territoriais tradicionais, reconhecidos como comunidades tradicionais, porque se trata de toda uma vida, de uma cultura que se dá dentro desses espaços, que amplifica e que coloca a complexidade do que é e que o quanto a palavra terreiro não dá conta dessa amplitude e dessa complexidade, uma vez que quando a gente pensa em terreiro, a gente pensa num quintal em que a gente cria bichos, enfim. Então, quando a gente fala de comunidades tradicionais, nós estamos falando de algo que é muito maior. Então, tratar desses territórios, né, e conhecidos como ilês, como casas de axé, templos, terreiros, umpames, nzós. Então, todos essas denominações, a depender do povo, né, nós estamos falando desse espaço que é desse território que a gente traz como unidade territorial tradicional. A primeira parte do PL trata do marco conceitual. Então, toda a primeira parte vai trazer exatamente essa questão. Hoje a gente está fazendo uma pincelada geral sobre o que é e depois a gente vai estar trazendo os conceitos e cada política apresentada no PL, tá bom? Uma outra questão que é muito cara para nós, né, é a questão
da valorização e reconhecimento da nossa ancestralidade africana. Então, trata-se de adoção de ações para valorizar a ancestralidade e, nesse sentido, uma vez que você traz a importância para nós, a questão de visceral, uma questão de existência dessa ancestralidade, isso também tem como grande objetivo o combate ao racismo. Na verdade, a gente olha para o PL e vê o PL como um grande plano nacional para povos e comunidades tradicionais de matriz africana, né? Então, nós já temos um plano, né? O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Estamos na construção do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, né? E aí a gente tem diversas questões. Hoje, o governo brasileiro, e a gente tratou disso, né, no bloco anterior do programa, instituiu um decreto, que é o decreto 12.278, no dia 29 de novembro de 2024, que teve como grande objetivo a implementação de medidas intersetoriais para garantir os direitos dos povos tradicionais de matriz africana, né, promovendo a cultura, a memória e apresentando um enfrentamento ao racismo estrutural e religioso no nosso país. Então, várias são as questões que envolvem o PL Macota Valdina e que é extremamente importante para nós, uma vez que trata de questões que nos dizem respeito, né? Que trata da nossa condição de existência. Então, na nossa percepção, e eu estou aqui trazer para poder ser fidedigna, né, a leitura da primeira parte do PL, então eu vou fazer aqui a leitura do parágrafo 1º. Então, no parágrafo 1º, né, no título 1, que são as disposições preliminares. Então, ele diz que esta lei dispõe sobre o marco legal dos povos tradicionais de matriz e comunidades tradicionais de matriz africana, que tem então como objetivos, reforçando o que eu falei anteriormente, né? O reconhecimento da contribuição na construção do Brasil, a valorização da ancestralidade, que estabelece vínculos identitários entre o continente africano e o Brasil. É a reparação pelo crime contra a humanidade, que foi a escravidão, e pelas violações de direitos civis, sociais, políticos, culturais e econômicos dela decorrentes, cometidas pelo Estado brasileiro, por pessoas físicas e por instituições da sociedade, bem como altera a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade. E aí, então, esse é o artigo 1º. No artigo 1º, nós temos 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre as identidades, né? Então, parágrafo 1º. As identidades, o direito à autoidentificação, a organização social e os valores culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e o direito à sua pluralidade constituem os critérios fundamentais para a formulação, implementação, monitoramento e adequação de ações para execução da presente lei. E no parágrafo 2º, ele coloca que esta lei tem caráter complementar à legislação vigente que garante
direitos individuais e coletivos à comunidade negra brasileira e que combate a discriminação racial e a intolerância religiosa, que é o que eu tinha acabado de falar. Então, naquele resumão, né, naquela fala geral, ele traz, né, eu procurei trazer essa fala primeira exatamente essa apresentação do PL. Nos próximos encontros, vou trazer em cada encontro um artigo para a gente conversar um pouco. Então, olha só, nos encontros anteriores a gente falou sobre o Holocausto da Escravidão, a Maafa, e demos uma grande pincelada nas legislações, documentos, né? Fizemos grandes reflexões sobre todo esse processo e no que ele reflete hoje na condição de existência e sobrevivência dos povos tradicionais de matriz africana, que não é qualquer coisa. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de unidades territoriais tradicionais em todo o território nacional, porque há as grandes referências, né, as casas matriz, para os povos tradicionais e que traz dentro nessas unidades tudo isso que a gente está falando sobre alimentação, sobre educação, sobre cultura, sobre relações, sobre organização do território, sobre a relação com o entorno desse território, né? Sobre a forma de acolhimento, de cuidado, né? Cuidado espiritual, cuidado físico, cuidado mental. Nós estamos falando de um povo que continua ainda a seu modo, organizando-se e vivendo muito próximo do que foi a África antes dos processos colonizatórios, mas ali pela toda essa região, né, que a gente conhece como Benin, como Nigéria, como Angola, né, que são três, a gente hoje define como os três grandes troncos. A gente está falando do reconhecimento de uma cultura que não se dá exclusivamente no campo do religioso. Até porque, como já foi conversado, nós estamos falando de um povo que tem o culto à sua ancestralidade. Até porque nós estamos falando tanto de Orixá, do Inquice, como nós estamos falando em terra Brasil, né, em terra Brasilis, como a gente diz aqui em Pindorama, dos ancestrais dessa terra, que também já conversamos sobre isso em encontros anteriores. O que a gente traz com o PL, que foi uma construção que também já foi colocada aqui entre a Frente Parlamentar e a Teia Nacional Legislativa, e se procurarem encontros anteriores vão ver o que é a Frente Parlamentar e o que é a Teia, né? A construção desse PL foi assim de uma interação muito bonita, de aprendizagens, de trocas, de escuta, e coloca todos esses documentos que fazem as discussões que também já foram, né, a gente já trouxe, né, em encontros anteriores, que trata das conferências e os documentos que saíram das conferências, que fala da Convenção 69, que fala do Decreto 6040, que institui o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Nós estamos falando de diversos documentos, a própria Constituição, né, a Declaração de Durban. Nós estamos falando de diversos documentos, diversos documentos. Esses documentos todos são a base para que se chegue a esse PL. Esse PL, ele vai olhar para todas as gerações, ele vai olhar para os gêneros, ele vai olhar para a educação, ele vai olhar para a segurança pública, ele vai olhar para a segurança e soberania alimentar, vai olhar para o SINAPIR, vai olhar para a questão do matriarcado, que é quem nos define, né? Vai olhar para o conceito, né? Vai olhar para a saúde, ou seja, todos os aspectos, vai olhar para a questão do território. O PL, nos seus 34 artigos, vai olhar para todos esses aspectos e vai se apresentar.
Esse PL, quando ele foi elaborado, qual foi o próximo passo? Foi convidar as instituições, né? Foi convidar o movimento negro e os movimentos voltados para a defesa do direito à existência do nosso povo para a contribuição, para leitura, análise e contribuições. Todas essas instituições receberam e-mails, foram contactadas para poderem contribuir. E, a partir desse convite, participaram as que viram que valeria a pena estar dentro desse processo. Depois de todo esse período de aguardar as contribuições, né? Em Brasília, quando foi o seminário, porque antes da protocolização houve um seminário. O seminário discutiu o conceito, foi uma mesa muito bonita, com representações, foi uma mesa híbrida, né? Para a participação, a garantida participação dos movimentos. Então, presente estava, além do Função Pótima, Mulheres de Axé do Brasil, participou de forma híbrida o Movimento Negro Unificado e outros movimentos. Então, tudo isso para dizer da importância de um documento dessa magnitude. Penso que quando a gente tem um documento que apresenta um plano, né, porque ele é um plano, apresenta uma política pública e que traz conceitos tão caros para nós, é importante que toda a sociedade participe, né? Porque nós estamos falando exatamente de reparação histórica. Mas não é de uma forma que a gente vai lá e grita e fala a gente quer e acabou. Não. A gente está falando de um documento que traz já uma política. Olha, nós acreditamos na reparação. Esse documento também é base, né, mesmo sendo um projeto ainda de lei, para tudo que veio nas atuais conferências, né, para o que a gente vem fazendo de discussão nos municípios e estados. A forma como o documento se apresenta hoje e a forma como a gente se auto-identifica, por quê? Porque o próprio PL fala de auto-identificação. As pessoas precisam, as comunidades precisam se auto-identificar como povo tradicional de matriz africana. Não é uma imposição. Esse PL, né, se transformando numa lei, sendo sancionado, se transformando numa lei, sendo assinado pelo nosso presidente, né, tem a intenção de atender todos, todas e todos, todas as unidades territoriais, todos os povos. E quando a gente fala todos os povos de matriz africana, todos aqueles que têm, dentro da sua organização, da sua forma de se organizar, da sua existência, da sua forma de pensar e de se constituir, de se relacionar, de se alimentar, a matriz africana, a ancestralidade africana. Isso é extremamente importante colocar. Por quê? Porque muitos, inclusive, falam assim: ah, nós não somos de matriz africana, mas tem preto velho. Então, se você tem preto velho, se você tem, né, entende preto velho como um ancestral ou um antepassado, se você entende que os Exus e Pombagiras estão na sua relação, porque a nossa relação com esse sagrado, ela é de proximidade, não é uma coisa que está lá longe e você não tem contato. É uma questão de comunicação, de troca, de afago, né? Então você entende que é a matriz africana, porque nós estamos falando desses e dessas que foram transladados para cá pelo holocausto da escravidão, que morreram pela fome, pelo frio, pela chibatada, cozidos, arrastados, né, esfaqueados, baleados e jogados à míngua, por fome ou doentes. E que hoje eles continuam entre nós, nos orientando, nos ajudando, nos ensinando e sempre lembrando que nunca baixaram cabeça para o processo, para o Holocausto. Nunca baixaram cabeça
para esse processo. Todos os dias eles nos dizem: levantem a cabeça e lutem, porque nós lutamos. Bom, então hoje era um pouquinho disso, apresentamos e até a próxima.